Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa sequência de aulas que falam sobre o regulamento, o Código de Ética e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande de estar aqui ministrando esta aula magna, porque com certeza ela fará a diferença no dia da prova do exame da ordem dos nossos acadêmicos, dos nossos candidatos a uma vaga de advogado dos quadros da OAB. Hoje nós vamos tratar sobre o Código de Ética e Disciplina da OAB, que é a última disciplina que formam aquela tríade que eu falei na aula anterior, que o concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, através da banca FGV, exige de seus candidatos o conhecimento normativo deste código. Então, através da resolução número 2 de 2015, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Este código, ele entrou em vigor a partir de 1º de setembro de 2016. Mas, o que é o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil? Vamos estar conhecendo um pouquinho como é que é esse código, para que ele serve, qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade no dia a dia dos advogados. Então, nós vamos iniciar dizendo o seguinte, que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil é a realização das finalidades institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Inclui o permanente zelo com a conduta dos profissionais inscritos em seus quadros. Então, o Código de Ética, ele tem como finalidade acompanhar o zelo de grau de responsabilidade com relação à conduta dos seus inscritos, os seus quadros, para com seus clientes, para com seus jurisdicionados, para com a sociedade. Então, o Código de Ética vai disciplinar quando houver uma quebra deste zelo, desta responsabilidade que o advogado tem para com o seu cliente. Mas temos mais. O Código de Ética ainda determina, na sua normatividade, que o advogado é indispensável à administração da justiça, devendo guardar atuação compatível com a elevada função social que exerce, velando pela observância dos preceitos éticos e morais no exercício de sua profissão. O que isso quer dizer? Que o advogado, ele é muito importante para a sociedade. O advogado, ele tem que guardar uma atuação compatível. O que é guardar uma atuação compatível? Que ele seja um advogado de reputação proba, que ele exerça a sua função com lealdade com o seu cliente. Nós estamos sempre focando o nosso cliente porque ele é o nosso alvo, ele é o nosso jurisdicionado. É com ele que nós vamos exercer o nosso munus público.
Continuemos. As mudanças na dinâmica social exigem a inovação na regulamentação das relações entre os indivíduos, especialmente na atuação do advogado em defesa dos direitos do cidadão. Então, o Código de Ética e Disciplina observa no advogado, no seu exercício, essas mudanças dinâmicas sociais, interativas com a sociedade. E traz dentro desse bojo que as relações entre esses indivíduos, nessa atuação da advocacia, o advogado vai exercer um papel fundamental, que é defender os direitos do cidadão, que nós já falamos quais são esses direitos. Então é importante, é fundamental o cidadão ter um defensor em suas causas, para que ele possa defender o seu direito em um tribunal, que é o lugar correto para se buscar a justiça. Mas o Código de Ética ainda exige mais outros requisitos, que é a necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias, em consonância com a dinamicidade das transformações sociais e das novas exigências para a defesa efetiva dos direitos de seus constituintes e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Então, o papel do advogado, ele está inserido dentro desse contexto de modernidade. Que tipo de modernidade? Buscar justiça de uma forma célere, buscar justiça em consonância com as leis, com a jurisprudência, com as súmulas, com a Constituição Federal, e trazer essas transformações sociais para efetivar, concretizar esses direitos que a Constituição Federal de 1988 abriu esse leque dentro do artigo 5º, que são os direitos e garantias individuais e coletivos, que são as cláusulas pétreas. Fazendo essa pequena moção, nós vamos agora iniciar efetivamente a estudar o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. No seu artigo 1º, o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Como eu falei, o exercício da advocacia tem que ter essa compatibilidade de se estudar juntos essa tríade de normatização, que são, principalmente, o Estatuto, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina. Mas, além dessa tríade, compreende-se também os provimentos, as suas resoluções, as suas normas, os seus institutos, para que haja uma harmonização no trabalho social que o advogado tem para com o seu jurisdicional. Então, o artigo 1º, ele traz atributos indispensáveis para o aprimoramento dos serviços do advogado, para com seus clientes, para com seus pares. Quem são os seus pares? Os advogados, as advogadas, é isso? Para com os juízes. O advogado, ele tem que trabalhar
em harmonia com os juízes. Isso está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, que fala da cooperação. Essa cooperação entre advogado, entre juiz, entre promotor, precisa existir essa harmonia. O exercício da advocacia ainda tem esses atributos para com os promotores, para com as partes envolvidas e para com a sociedade como um todo. Então, o exercício da advocacia é muito importante para que todos esses entes, esses atores, trabalhem com uma finalidade única, que é trazer sentenças justas e resultados justos. Isso é muito importante. Vamos para o artigo 2º. O artigo 2º do Código de Ética e Disciplina, ele diz que o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e das garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhes exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhes são inerentes. Já no seu parágrafo único, ele diz que são deveres do advogado. Vamos dar aqui uma pincelada no que nós já falamos no caput do artigo 2º. O advogado, ele é defensor do Estado Democrático de Direito. Nós temos que primar, nós advogados, nós temos que primar pelo Estado Democrático de Direito, que é onde as pessoas são livres nas suas manifestações, nas suas verbalizações, para que as pessoas, o cidadão, a cidadã, possa viver uma liberdade, mas uma liberdade assistida, uma liberdade que, dentro de um conceito normativo, são aquelas liberdades limitadas pela lei. O advogado, ele deve defender também os direitos humanos e as garantias fundamentais. Onde está isso? Está lá na Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, onde os direitos humanos das pessoas devem ser respeitadas, onde as pessoas possam viverem felizes, em viverem em uma democracia, como é o caso do nosso Brasil. E as garantias fundamentais? O advogado deve primar, defender as garantias fundamentais. Por quê? Porque essas garantias fundamentais, elas foram conquistadas com muito suor, com muita luta. Nós conhecemos a história para que quando o cidadão e a cidadã tinham um direito fundamental para ser respeitado, por exemplo, o direito à vida, o direito a uma vida digna, o direito de ir e vir, o direito de, mesmo preso, deve conhecer os seus autores, os seus direitos. Então, essa garantia fundamental, o advogado tem que primar em defender, porque trata-se de uma cláusula pétrea. E o advogado, dentro desse contexto, ele tem a obrigação de defender todos esses direitos garantidos pela Constituição Federal.
O advogado ele deve defender a cidadania. Mas o que é cidadania? Falamos muito em democracia, falamos muito em cidadania, mas o que é a cidadania? Eu vou trazer aqui um excerto que foi escrito pelo o imortal José Murilo de Carvalho, onde ele conceitua a cidadania como sendo a construção da cidadania, tendo o valor com as pessoas, com a relação das pessoas, com o Estado e com a nação. As pessoas se tornavam cidadãs à medida que passavam a se sentir parte de uma nação, de um Estado. Isso é muito importante. Da cidadania, como a conhecemos, fazem parte, então, a lealdade a um Estado e a identificação com uma nação. Então, nós vimos aqui que o cidadão, ele tem todo o respaldo do Estado e ele deve ser leal a esse Estado, como também a essa nação, reconhecendo seus valores, sua dignidade, o direito de votar. Olha que expressividade esse direito, o direito de votar, escolher seus representantes para governar este Estado, para governar esta nação. Isso é cidadania. O advogado ele deve defender a moralidade da justiça e da paz social. O advogado ele tem o papel fundamental de observar se a administração pública e seus entes e seus poderes estão cumprindo este princípio da moralidade. Então, está lá no artigo 37 da Constituição Federal que o gestor ele deve ser esse responsável pela moralidade pública, moralidade do dinheiro público, moralidade nos seus atos. Isso é muito importante. Então, o papel do advogado é muito importante nesse contexto, para que haja paz social. Isso é tudo que nós precisamos dentro de um Estado democrático de direito. Agora vamos tratar, dentro desse artigo 2º, sobre os deveres do advogado. Isso é muito importante, porque muitas vezes o advogado ele não tem essa conscientização de que ele pesa sobre seus ombros esses deveres. Então nós vamos estar conhecendo aqui alguns deveres fundamentais que o artigo 2º, no seu parágrafo único do Código de Ética e Disciplina da OAB, assim instrui: preservar sua conduta. É muito importante o advogado preservar a sua conduta moral, a sua honra, a sua nobreza, a dignidade da profissão, zelar pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Então, cabe ao advogado preservar esses institutos que lhe trazem muito bem. Um outro dever do advogado é atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Nós estamos falando aqui tudo isso de ética. O advogado, quando ele assume o papel de defender o seu cliente, ele deve defender com destemor, com independência e também com muita honestidade. Ser parceiro da lealdade,
viver o seu ofício com decoro, com veracidade. O que é veracidade? Falar a verdade. Mesmo que às vezes a verdade doa, mas ele tem que ser autêntico. Trabalhar com lealdade, com dignidade e boa-fé para com o seu cliente. Temos ainda como dever do advogado, inscrito no artigo 2º, velar por sua reputação pessoal e profissional. O que é velar? Velar é cuidar, honrar a sua reputação pessoal. Então, o advogado ele tem que ser um profissional que ele exerça o seu ofício na advocacia com muita lealdade, com muito amor à causa, com alto grau de zelo da sua profissão. Então, o advogado, ele deve exercer seu ofício zelando e velando pela sua reputação. O outro dever que eu gostaria de trazer para os nossos acadêmicos é que o advogado ele deve empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. O advogado, ele é o homem da lei, ele é o intérprete da lei, assim como o juiz, assim como o promotor e outros. Então ele deve se empenhar, ele deve se capacitar, ele deve trazer para o seu cliente a melhor lei, a melhor adequação para o seu pleito. Então ele tem que passar por uma capacitação diária de conhecedor das leis, para aperfeiçoar o seu profissionalismo. Ainda nessa linha, um outro dever que o advogado tem é contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Foi o que eu falei. Está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, que ele deve contribuir para resolver da melhor forma possível os problemas elencados no processo. Para isso, ele deve contribuir para o seu aprimoramento, respeitando as instituições, respeitando as leis. Outro dever que o advogado tem é estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Vamos dissecar o que é isso. O que é a conciliação? Conciliação é um dos instrumentos essenciais hoje plasmado na Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Está lá no artigo 334. A conciliação é trazer as partes para se fazer um acordo. Então, o conciliador, juntamente com o advogado, juntamente com a parte, irão chegar a um consenso e levar esse consenso, esse acordo até o juiz, para que o juiz homologue esse acordo e se evite um litígio, que é uma ação judicial. Então, para isso, o advogado tem um papel fundamental de estimular a qualquer tempo. Esse qualquer tempo aqui é lato sensu, não quer dizer que você só é na primeira fase do pré-processual. Não, a qualquer tempo, a qualquer grau de curso que o processo esteja, poderá ser estimulado essa conciliação, essa mediação entre os litigantes. Tem ainda como dever do advogado, no artigo 2º, que um dos deveres do advogado é desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. O que é isso?
Significa dizer que quando o advogado ele conversa com o seu cliente e ele vê que aquele pedido ele é temerário, ele é frágil, ele não é de robustez na busca de um direito, ele deve conversar, né, com o seu cliente, dizer que aquele pleito que o seu cliente está pedindo não tem um recebimento, não tem um embasamento legal daquele pedido. O advogado, ele deve se abster. O que é abster? Evitar, não é isso? O advogado ele deve se abster de utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. O que significa dizer? Que o advogado, conhecedor de autoridades do judiciário, ele não deve se utilizar dessa dinâmica, desta ferramenta que não é legal para o advogado e nem para o cliente. O advogado ele deve se abster também de vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos. Significa dizer o quê? Significa dizer que o advogado ele não deve se envolver com coisas erradas, com atos ilícitos, que ele deve primar pela boa-fé, pela sua conduta moral e social. O advogado ele deve se abster também de emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana. Isso significa dizer que o advogado ele deve evitar, ele deve fazer empréstimo, querer agregar tudo aquilo que é contrário à ética, à moral, é isso? A honestidade, a dignidade das pessoas. Ele deve evitar, ele deve lutar pelos ideais do seu cliente e também da sua própria pessoa. Outro item também que é muito importante, que o advogado deve se abster, é entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento deste. Que significa dizer o seguinte, que quando o advogado ele está em uma lide, em um processo judicial, toda vez que ele for se referir ao advogado da outra parte, a outra parte deve estar ciente das palavras, das comunicações existentes entre advogados. Isso é muito perigoso. Então, o advogado ele deve ser ético, ele deve se portar com dignidade, não fazendo nada que não seja com a ciência da parte adversa. O advogado deve se abster também de ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Isso é aquele verdadeiro que o Código de Processo Civil, já falamos na primeira aula, que é os impedimentos e as suspeições que o advogado deve ter com essas autoridades. Então, ele tem que ser imparcial. Ele não pode fazer negociatas envolvendo também os seus familiares. E também, dentro dessa abstenção, cabe ao advogado se abster de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Significa dizer
que o advogado ele não deve cobrar pelos serviços advocatícios honorários com valores altíssimos. É interessante que a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados Seccional do Distrito Federal, dentro do seu site, ela sinaliza um quadro de honorários que o advogado deve se instruir, que deve se amoldar a esta tabela. É muito importante que os escritórios de advocatícias devem primar por este quadro de tabelas. O nosso escritório aqui de advocacia, toda vez que nós contratamos, fechamos uma transação com o nosso cliente, a primeira coisa que nós olhamos é a tabela constante da Ordem dos Advogados Seccional do Distrito Federal. Por quê? Porque é muito importante que o cliente tenha uma ideia de quanto está pagando por esse serviço advocatício. Então, o advogado ele deve se abster de cobrar os seus honorários advocatícios valores muito altos aquém da tabela dada e sinalizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal. No caso aqui de Brasília. Vamos agora continuar com os deveres que o advogado tem. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Então, o advogado, ele deve corroborar de uma forma tranquila, de uma forma honesta, na resolução dos problemas do cidadão. Porque o cidadão, ele vê a pessoa do advogado como sua tábua de salvação. Então, o advogado deve ser aquele ombro amigo para que ele possa ajudar o seu jurisdicionado. Como dever, o advogado deve adotar conduta consentânea com papel de elemento indispensável à administração da justiça. Então, o advogado ele deve estar sempre consentindo, buscando a melhor lei para o pleito do seu cliente. Então, ele deve adotar uma conduta consentânea para que a administração da justiça possa fluir e que não traga prejuízo ao seu jurisdicional. Outro dever que o advogado tem é cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação de classe. Ou seja, o advogado, quando ele pega uma causa do seu cliente, ele deve informar o cliente como está o seu processo, deve cumprir com suas obrigações, os seus deveres para com o seu cliente. Isso é muito importante. E ainda, nós temos ainda como dever do advogado, ele deve zelar pelos valores institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil e da advocacia. Quais são esses valores? São aqueles valores que o advogado deve ter, que é respeito ao seu cliente, valor ao seu país, valor para com os seus tribunais, para com as entidades, os sindicatos de várias classes ou segmentos e, principalmente, com os valores instituídos pela Ordem dos Advogados do Brasil, que nós já vimos alguns desses valores. Quais são que nós já vimos? Está lá no artigo 2º, zelar pelo defender pelo Estado Democrático de Direito,
pelos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e assim sucessivamente. Outro dever que é muito importante, que o advogado deve ter, é ater-se quando no exercício da função de defensor público, ater-se quando no exercício da função de defensor público, a defesa dos necessitados. Isso aqui é muito importante. Hoje, o acesso à justiça, os próprios gestores do Poder Judiciário já têm um consenso de abrir esse leque ao acesso aos necessitados, aos hipossuficientes. Isto está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, que é dar acesso, acessibilidade e o advogado como esta pessoa que está envolvida com seu papel indispensável à administração da justiça, ele deve colaborar, ele deve fazer parte dessa defesa aos necessitados, aos hipossuficientes. É tanto que depois nós vamos falar sobre o exercício da advocacia pro bono. Nós vamos estar estudando isso quando formos falar na aula correta. O artigo 3º do Código de Ética e Disciplina da OAB diz o seguinte: o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. O que isso quer dizer? Que o advogado ele deve colaborar para diminuir essas desigualdades, não é isso? Buscando no judiciário, buscando nos órgãos administrativos, buscando no conselho de disciplina, no caso dos militares, no qual o nosso escritório também trabalha nesta seara militar, soluções justas para que a lei seja um instrumento de garantia para aquele pleito. Então, o advogado ele tem esse papel fundamental de estar trabalhando de forma consciente na busca de justiça. Vamos para o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia, relação de emprego, é isso? Ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Então, o advogado, como nós já vimos nos itens anteriores, ele deve ter independência, ele deve ter o seu convencimento de trabalhar. E isso não impede que ele esteja com uma relação de emprego, com um emprego formal, que ele possa perder a sua liberdade, que ele possa perder a sua independência. Não. Ele deve trabalhar, mas com essa prerrogativa que o Estatuto lhe dá, de ser livre no seu convencimento, na sua pesquisa, no seu cunho intelectual, profissional e também zelar pela sua independência. Não importa se ele tem uma relação de emprego ou não. No artigo 4º, parágrafo único, ele diz ainda: é legítima a recusa
complementando, né, o caput, né, do artigo 4º. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. O que isso quer dizer? Que o advogado ele deve se recusar se não tiver dentro do seu convencimento, na sua independência, dentro do seu zelo, seu grau de interpretação para aquele caso concreto. Então, não é que a relação empregatícia vai lhe tirar, vai lhe furtar esta independência e esse zelo. O advogado deve ser livre para as suas decisões dentro dos limites da lei. Vamos para o artigo 5º. O artigo 5º ele diz que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum advogado, nenhum escritório de advocacia pode se pactuar com procedimento que envolva dinheiro, que envolva mercantilização. O advogado ele tem que ser, como nós já vimos no artigo anterior, ele tem que ser livre, tem que ser independente, ele não pode fazer transações com procedimento que não seja o que está escrito no Estatuto, no Regulamento Geral e também no Código de Ética. Ele deve fugir dessas transações com procedimentos que envolvam comércio, dinheiro e outros fins. Vamos para o artigo 6º. O artigo 6º do Código de Ética e Disciplina da OAB diz o seguinte: é defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé. Jamais. O advogado ele tem que ser autêntico, tem que ser leal. O advogado não pode expor em juízo fatos que venha a falsear a verdade, utilizando-se de má fé. Existe um instituto no Código de Processo Civil que chama-se litigância de má fé. Quando o juiz verifica que o advogado está falseando esses fatos, trazendo ao juízo elementos que são falsários à causa, ao processo, o juiz naturalmente vai aplicar uma penalidade por litigância de má fé. Então, o advogado é proibido ele expor fatos em juízo, falseando deliberadamente a verdade. E por último, dentro desse título primeiro do Código de Ética e Disciplina, nós vamos estar estudando agora o artigo 7º. O artigo 7º, ele diz o seguinte: é vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique direta ou indiretamente angariar ou captar clientela. O que isso significa dizer? Que o advogado, o escritório de advocacia, ele não pode pagar por um outdoor, fazer panfletagem, fazer captação de clientes de forma indevida. Ele deve fazer as suas publicidades dentro do que o Estatuto prevê, dentro do que o Regulamento Geral prevê,
dentro do que o Código de Ética e Disciplina prevê. Fora isso, ele não pode praticar. Com isso, praticando esses atos fora desse contexto que eu falei, do Estatuto, do Regulamento Geral e do Código de Ética, ele poderá vir sofrer um processo ético, né? Lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, a nossa aula hoje foi dentro daquela tríade que nós falamos nas aulas anteriores, é aquela tríade formada pelo Estatuto da Ordem e também do Regulamento Geral e também do Código de Ética. Essas três disciplinas, elas estão interligadas e elas são cobradas de forma tranquila nas provas do exame da ordem. Então, você, candidato ao exame da ordem, estude, se debruce a estudar esses três normativos, porque vão lhe garantir uma aprovação tranquila, porque são 8 questões no exame da ordem. A nossa próxima aula, que nós vamos estar aqui ministrando, será Direito do Trabalho. Eu gostaria de pedir ao nosso acadêmico, a nossa acadêmica, o nosso operador do direito, ou mesmo o cidadão, o nosso usuário, que esteja nos visitando. Os nossos endereços aqui do nosso escritório e dos nossos serviços que nós oferecemos para a comunidade como um todo, além desses que eu me referi, vai aparecer do lado direito o QR Code, que é um visor muito especial. Hoje basta você clicar com a sua câmera no QR Code que ele vai direto se relacionar com os nossos principais serviços prestados à comunidade. Então, eu quero muito agradecer a paciência de todos vocês e quero dizer que essas aulas, elas são aulas muito frutíferas para o conhecimento do nosso usuário. Até a próxima aula.